A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, estamos aqui para começar a nossa Quinta Viva, uma noite poderosa, uma noite de vitória, uma noite de graça, uma noite de muita unção, de muito poder de Deus sobre nossas vidas. Temos que entender que todas as vezes que somos ministrados, a palavra de Deus, ela entra no nosso coração e transforma internamente. Amém? Por que eu falo isso? A transformação tem que ser de dentro para fora. É bom nós pintarmos o cabelo, arrumarmos, não é isso? Pentear isso, aquilo, outro. Isso é só externo, mas talvez o interno não está bem. Talvez o interno está machucado, está triste, está ferido, tá ok? O ideal é que arrume os dois, amém? O ideal é que arrume os dois, tá bom, queridos? E não esqueça também de ser fiel ao Senhor. Está sendo projetado aí a conta bancária da igreja para sermos fiéis, porque nós temos grande desafio. O nosso desafio esse ano é comprar os nossos terrenos para começarmos a construção da sede própria. Eu sei que Deus vai estar à frente, vai nos trazer paz, trazer luz para o novo tempo. Amém? Seja fiel ao Senhor. Querido, desde agora, abra sua Bíblia já em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler aqui um texto muito importante. Vamos aprender com Jesus 3 coisas fundamentais de vencermos tentações. Jesus aqui vai nos mostrar como que ele venceu as 3 tentações piores, como ele triunfou. E algo importante nós temos que entender: se ele venceu, nós temos condições de vencer. Sabe por quê? Vamos entender. Jesus venceu as tentações sozinho. Nós venceremos as tentações com ele. Ele vai estar conosco. Você não vence tentação sozinho, só Jesus consegue, tá ok? Então vamos lá? Mateus, abra sua Bíblia, o Evangelho de Mateus capítulo 4, está escrito a partir do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, Mateus 4, do 1 ao 8. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito, para guardarem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse texto. Ilumine as nossas vidas para que possamos aprender com a tua palavra. Te damos graças em nome de Jesus. Amém? Amado, esse texto que está falando sobre a tentação de Jesus. Jesus foi tentado, sim, porque ele foi tentado como para desistir da sua missão. Esta é a verdadeira história. Jesus foi tentado para desistir. Nós sabemos que quando ele veio a essa terra, ele teve uma missão, que era morrer na cruz. E o diabo aqui começa a tentar ele no sentido de persuadi-lo a abandonar essa nobre missão. Se Jesus Cristo não morresse naquela cruz e não ressuscitasse ao terceiro dia, nós seríamos as pessoas mais miseráveis da face da terra e as pessoas mais infelizes. Mas graças a Deus, porque o Senhor ressuscitou. Aleluia! Graças a Deus, porque ele venceu a morte, ele venceu Satanás ali na cruz, onde todos os nossos pecados foram cravados nele, e nós temos libertação e perdão dos nossos pecados. Amém? Aqui está falando esse texto, aqui do versículo 1 ao versículo 11 de Mateus 4. Está o título desse, que está na minha Bíblia, é A Tentação de Jesus. Primeiramente, vamos pegar essa palavra, tentação. O que vem a ser tentação? Vamos entender aqui primeiro. Vou colocar 2 palavras para a gente entender o que cada uma significa e como cada uma funciona. Provação e tentação. 2 palavras totalmente diferentes.
Provação, quem nos prova? Deus nos prova. Nos prova para sermos aprovados. Nos prova para crescermos. Então a aprovação não vem do diabo. A aprovação vem somente de Deus. Deus sempre irá nos provar. Segunda palavra, tentação. O que vem a ser tentação? A tentação é para te destruir, para te derrubar, para levar você ao fracasso, para você desistir. E quem tenta é só o diabo. Jesus nunca irá tentar ninguém. Tá ok? Então, Satanás também nunca irá provar ninguém. O diabo só vem para fazer o quê? Tentação. Para provação é somente Jesus. Amém? Então, deu para entender claro a dimensão da tentação. Para que da tentação? Então, se acontecer com você um dia, eu estou sendo tentado. Então, se está sendo tentado é por Satanás. Entendeu? Se você falar, eu estou sendo provado, você está sendo provado por Deus. O diabo não prova ninguém, o diabo quer tentar você. Tá ok? Então, você entendeu? Claro, a raiz da provação é Deus que vem, é Deus que permite. Raiz da tentação, Satanás, ele que tenta. Tá ok? E esse texto aqui fala sobre 3 tentações que Jesus Cristo passou. Nós sabemos que quando ele foi batizado, aqui nos versículos anteriores, no capítulo 3, fala que ele sai às águas e o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Para quê? Para um tempo de consagração, um tempo também para ele ser tentado, para ele superar e começar o seu ministério. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando e buscando a presença de Deus e fortalecendo para realizar o seu ministério depois de 3 anos. Entendeu? Ou seja, olha que lição poderosa nós aprendemos aqui. Diga assim comigo, tudo começa através da oração. Você entendeu? Tudo que você for fazer, primeiro ore, depois ação. Oração, orar e agir, orar e ação. Ora, depois você age. Amém? Não haja sem orar. Jesus não começou o ministério dele sem orar. Ele vai 40 dias. Agora, vamos pensar aqui, olha, no versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, qual a primeira coisa que uma pessoa que está 40 dias, para nós humanamente é muito difícil. 40 dias sem comer e sem beber. Eu creio que o ser humano morre. Mas Jesus, nós vemos que é algo muito forte. Ele venceu, tá ok? 40 dias sem comer, a primeira coisa que dá o quê? É fome. Ou alguém quer dinheiro depois de 40 dias sem comer? Alguém quer um carro zero? Ninguém quer. A primeira coisa, mais importante, é a comida. E aqui está dizendo que o tentador, versículo 3, aproximando disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Amado, Jesus Cristo não era filho de Deus? Sim. Quando ele sai do batismo, a voz do céu falou, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E Satanás pegou aquela palavra e foi tentar o quê? Tirar Jesus do seu chamado. Para que Jesus desistisse da sua missão. Ele chega com algo que muito forte. Quem está com fome, o diabo, amado, sempre vai dar aquilo que a pessoa mais precisa. Ele nunca vai dar aquilo que a pessoa não precisa. Se a pessoa está precisando de água, ele vai tentar na água. Se a pessoa está precisando de drogas, ele vai tentar onde? Nas drogas. Satanás não vem com outra tentação, ele só vai, como diz, é a cobra perspicaz que dá o bote certo e na hora certa. É assim que Satanás age, tá ok? E chega para Jesus, se tu és, já que eu escutei aquela voz, vamos trocar aqui parafraseando, né? Já que eu escutei aquela voz do céu lá quando você batizou no Rio Jordão, então, você tem certeza, seria isso, você tem certeza, olha a prova, que você é filho de Deus, gerando dúvida no coração. Se Jesus é filho de Deus, aquelas pedras eram transformadas em pães, não era? Era fácil, era só Jesus falar assim, ó, pedras transformam em pães, ou não falar nada, era só pôr a mão e virava pão. Porque o nosso Deus é o Deus Criador, e Jesus Cristo tem poder sobre todas as coisas, né? Agora, vamos pensar. Se Jesus transformasse aquela pedra em pães, ele tinha feito... O que tinha acontecido ali? Jesus teria fracassado. Isso. Por quê? Caiu na tentação de Satanás. Peraí, pastor, mas Jesus tinha que comer? Então vamos entender
Qual é a resposta dele? Ele fala aqui, ó, no versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que ele diz aí? Nós não vivemos só por comida. Ou seja, Jesus Cristo estava pronto para comer na hora certa. E não usar de vantagens para saciar desejos. É isso aqui. Jesus, se ele transformasse aquela pedra em pão, ele está fazendo o quê? Usando de vantagem pessoal para saciar desejos pessoais. Entendeu? E Jesus não caiu nessa armadilha. Ele deixou bem claro, não só de pão, ou seja, eu não preciso comer agora, mas o que eu preciso mais é de viver do quê? Da boca, da palavra que procede da boca de Deus. O mais importante para nós é vivermos do que Deus fala. Amém? O alimento, amado, olha aqui a prioridade. Primeiro, Deus na sua vida. Segundo, o alimento. É o que Jesus falou aqui. Naquele instante de oração de 40 dias naquele deserto, ele estava primeiramente precisando mais de Deus. Jesus comeu, pastor? Você está pensando aí agora. E que hora que Jesus comeu? Ele comeu sim. Depois, o diabo não transformou pedra em pão. Ele saiu depois dessa tentação, encontrou pessoas e se alimentou na casa desses amigos, tá ok? Jesus alimentou depois, não no deserto. Se Jesus transformasse a pedra em pão, ele havia caído na tentação. Não falamos já que tentação é para derrubar? Tentação é para levar ao fracasso? Jesus tinha fracassado aqui. Mas por que Jesus ele venceu essa primeira tentação? Olha, são 3, essa é a primeira. Por que Jesus venceu? Porque ele citou a palavra de Deus. Amado, não há como vencer Satanás pela força. Não há como vencer Satanás por palavras, por conhecimento. Ele é mais forte do que nós, tem muito mais conhecimento que nós. Nós só venceremos Satanás pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus. É ele que vence por nós. Tá ok? Não enfrenta o diabo de igual para igual. Você não é igual a ele. Nós somos filhos de Deus. E filho depende do Pai. Porque é o nosso Deus que guerreia as nossas causas. É ele que vai lutar contra Satanás a seu favor. Entendeu, amado? Tá ok? Jesus Cristo está nos ensinando aqui, ó. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, depende-se do Senhor. Tem a hora certa de comer. Amém? Entendeu essa primeira tentação, então? A primeira tentação, Satanás queria que Jesus transformasse pedra em pão. Se Jesus fizesse isso, estava trabalhando para se beneficiar em seu favor. Tinha errado. Deixou muito claro. Tem a hora certa de comer. Amém? Como diz a palavra do Senhor também. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Não é hora de comer. Tem a hora certa de comer. Tem a hora certa de dormir. Tem a hora certa de trabalhar. Entenda isso. Não troque essas prioridades. Tá ok? E seguindo o texto aqui, ó, versículo 5 então. Segunda tentação. A primeira nós entendemos que o diabo chegou para falar assim, ó, transforma essas pedras em pães. Você não é Deus? Mostra seu poder. Jesus não veio para provar nada. Ele veio para viver. Amém? E ele venceu essa primeira tentação. E o diabo não cansa. Você sabe disso. O diabo não cansa. Ele quer tentar destruir. Ele perseguiu Jesus até na cruz, ele estava lá. A hora que ele viu que Jesus venceu a cruz, ele teve que fugir. Versículo 5. E o diabo levou a cidade santa. Qual que é a cidade santa? Jerusalém. O diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou no pináculo do templo. Seria lá no alto do templo, né? Lá bem onde fica as telhas, para você entender. E disse, se tu és filho de Deus, olha novamente, tentando a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, atira daqui de baixo. Ou seja, se você é filho de Deus, pula. Né? Olha só que aqui Satanás, como que ele viu? Que na primeira tentação, Jesus Cristo respondeu usando a palavra, o que o diabo fez? Pegou a palavra de Deus e torceu. Entendeu? Aqui o diabo pega a palavra, mas torce. O que ele fala aqui? Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Isso aqui esse texto está em Salmo 91, versículo 11. Ele pegou essa palavra e tentou torcer, né? E esse te sustentarão as tuas mãos para que não tropece em alguma pedra. Ou seja, ele pegou a palavra de Deus e disse, os seus anjos vão te guardar.
Pode pular, que os seus anjos te guardam. Querido, pense aqui. Imagine que esse templo tinha, vamos pensar em 30 metros de altura. Alguém, hoje, pensa bem, alguém que pula de 30 metros de altura, sem paraquedas, sem nada, cai no chão e fica em pé. O que iria acontecer com Jesus? Ele não seria Salvador, ele não seria Messias, ele seria um homem forte, um homem famoso. E nós sabemos que o homem famoso não salva as nossas vidas. Jesus ia ficar só famoso, não seria mais Marte. A hora que ele fosse para a cruz, ninguém entenderia nada, porque não precisava mais de Jesus ir para a cruz, porque ele já trouxe todo mundo, ele trouxe a atenção, seria isso. Ou seja, toda aquela atenção voltaria para ele. Então ele não precisava mais, porque tem um texto na palavra de Deus que está escrito o seguinte: quando eu for levantado na cruz, atrairei a muitos. Lá na cruz, Jesus trouxe todas as pessoas para ele. Era na cruz que tinha que acontecer isso, não naquele lugar. Se Jesus, naquele momento, todo mundo viesse para ele, Jesus Cristo só seria um famoso, não seria Salvador. Entendeu? Ele perderia a oportunidade de morrer na cruz por você e por mim e por todos. Olha a sutileza de Satanás. Pula. Agora pensa aqui também. Se Jesus pulasse, ele iria arrebentar no chão? Eu creio que não. Deus iria, como diz aqui a palavra, os anjos iriam guardar ele. Só que tem um detalhe: Deus não está em loucura. Se você entrar, aqui nós moramos em Uberlândia, na Afonso Pena, o sinal está aberto e você passar, alguém vai atropelar você, com carro, com moto, com ônibus ou bicicleta. Você será atropelado. Mas eu sou crente, eu tenho fé. Você é doido, que só louco que faz isso. Se você também sobe numa ponte e pula, e acha, aqui naquela ponte nossa que indo para Paraguari, pula lá de cima e acha que não vai morrer afogado, sem saber nadar. Ah, Deus vai me guardar. Deus não está em loucura. O diabo queria levar Jesus para a loucura. Você me entendeu agora? Quando ele fala, se você pular daqui, os seus anjos vão te proteger. Isso é loucura. Deus não está nas coisas loucas, somente nas sensatas. Mas olha o que Jesus respondeu aqui, ó. Respondeu, ó, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, o que ele falou aqui para Satanás? Não tenta eu, porque eu sou o seu Deus. Jesus é Deus de tudo. Satanás está sujeito a ele. Entendeu? Satanás está sujeito a ele. Fala, não tenta o seu Deus, não tentarás. Isso é tentação, para que ele errasse. Olha como que coisa maravilhosa, ele respondeu também na palavra do Senhor. Esse texto está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 12. Jesus usou a palavra. Lá em Deuteronômio 6, 12 está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, não precisa pular. Entendeu? Olha que coisa séria, se Jesus pulasse ali, famoso, era uma salvação sem cruz. E Jesus usou a palavra de Deus. O diabo, você viu que ele torceu a palavra? Pegou a palavra, tirou do contexto. Esse versículo que Satanás cita: aos teus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem. Estava em um salmo, em um contexto todo escrito. Ele pegou aquilo, daquele contexto, e levou para um contexto totalmente fora. Isso é heresia. Todo versículo fora do contexto é heresia. O diabo usou aqui uma heresia. E Jesus respondeu como? Palavra. Amém? Tudo é palavra. Nós só iremos vencer pela palavra. Amém? E a última tentação aqui. Versículo 8. Levou ainda o diabo ao monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha que tentação. Amados, para que Jesus Cristo veio? Ele não veio para receber todos os reinos do mundo? Mas aqui o diabo está dando para ele de graça. Ou seja, você não precisa morrer na cruz.
Você não queria o reino? Eu te entrego aqui. Aí só você simplesmente me reconhece e me adore. Satanás, querido, ele tem uma carência de adoração. Ele procura os seus adoradores. Satanás procura seus adoradores. Satanás quer adoração para si. Ele quer roubar a adoração que pertence a Deus. Ele fala aqui, olha que proposta. É só você curvar aqui e falar que me adorar e eu dou. Satanás, só que tem um detalhe. Aqui o diabo, ele não falou mentira, ele falou a verdade. Eu te dou o reino. O reino era do diabo? Sim. Lá no Éden, Deus havia colocado o homem e a mulher para tomar conta do mundo. E eles, após o pecado, Satanás roubou a autoridade do mundo. Estava nas mãos de Satanás. Ou seja, eu, trocando em palavra para você entender, nessa tentação, o diabo fala para Jesus, eu tomei a autoridade de Adão, de tomar conta do mundo. Está aqui na minha mão. Você quer? Eu te entrego. Apenas me reconhece. Né? Tentador, ou seja, eu não preciso morrer na cruz. Para que morrer na cruz? Você já tem todo mundo aqui. Você vai ser rei. Você não veio para reinar? Eu te dou, eu te entrego, eu desisto, né? Mas você tem que me adorar. Olha que tentação, que facilidade. Amado, Satanás, ele dá sempre coisas fáceis, mas são tudo errado, que conduz a erros terríveis. O que Jesus respondeu aqui? Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Jesus respondeu mais uma vez com a palavra, retira-te daqui, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás o seu culto. O culto é só para Deus, a adoração é só a Deus. Nós não podemos adorar homens, não podemos adorar imagens, não podemos adorar anjos, não podemos adorar nenhuma entidade demoníaca. A adoração é só para o nosso Senhor. Amém? Só para o nosso Senhor. Com isso, o versículo 11, finalizando, está escrito, com isso o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Satanás que ficou sem argumento. Essas três tentações eram para derrubar Jesus. Essas três tentações eram para que Jesus desistisse da cruz. Mas por que ele venceu? Vamos aprender a vencer com Jesus? Nós não vencemos tudo no grito. Nós não vencemos tudo nos argumentos, ou na força, ou nas posses. Nós vencemos na palavra. A maior arma está na palavra de Deus. Amém? Aprenda com Jesus. Vamos aprender a ter vitória sobre a tentação? Tentação, Satanás nos tenta para nos derrotar. E sobre a minha vida e a sua, nós temos autoridade para vencê-las. E venceremos, assim como Jesus venceu. Entenda o seguinte, você viu que quando o diabo deixou, os anjos vieram. Jesus estava sozinho. Jesus venceu Satanás sem a ajuda de ninguém, de nenhum anjo. Só ele e o diabo. Os dois ali foi aquele famoso MMA, aquele fight. Mas ninguém no octógono, só Satanás de um lado e Jesus do outro. Foi cara a cara. Jesus venceu Satanás ali. E na cruz, outra pancada na muleira de Satanás. Jesus venceu pela segunda vez. Isso é algo maravilhoso, isso é algo tremendo. É o nosso Jesus. Amém? Jesus venceu sozinho. Nós vencemos com ele. Amém? Quer vencer as tentações? Vença com Jesus. Deus abençoe, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor, te damos graça esta noite tão maravilhosa. Derrama poder, derrama unção na vida desse filho, dessa filha preciosa. Ó Senhor, leva-nos a viver o teu novo e a vencer todas as tentações que levantam contra nós, porque maior é o Senhor que está conosco. Nós te louvamos em nome de Jesus. Deus abençoe. Se você gostou, amado, dá um okzinho aí e compartilhe nas suas redes sociais. Abençoe outras pessoas também, amigos, família, familiares, conhecidos. Compartilhe, joga até no seu Facebook para que outros possam ver também, tá ok? Para que essa palavra não só abençoe a sua vida, mas abençoe outros também. Deus abençoe. Fique com Deus.